Boa tarde, boa noite, muito bem-vindos à live do Camarada Hidalgo. Eu sou o Camarada Hidalgo, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez essa semana. E hoje uma live muito especial para a gente falar sobre o pacotão solidário de jogos que arrecadou uma grana legal aí para o pessoal do Rio Grande do Sul que estava precisando nesse momento. E para conversar comigo aqui hoje, eu trouxe uma desenvolvedora que faz parte desse grupo de desenvolvedores que resolveu se mexer para fazer alguma coisa para apoiar o povo do Rio Grande do Sul, sendo ela uma moradora da região também, né? Afetada pela enchente, a camarada Oikabe, que é desenvolvedora do Bem Feito Joguinho e outros jogos que eu espero muito aí pela frente que saiam pra gente poder jogar. É muito bem-vinda aqui ao programa de hoje, Cabe. Muito feliz de você ter vindo conversar Oi, conosco para falar dessa ação, né? E também para falar sobre como está a situação aí na região. pode crer. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bom? Eu sou a Cabe, né? Pra quem não me conhece, né? Eu sou, né, desenvolvedora, né? Fui desenvolvedora do nosso jogo mais recente, foi o Bem Feito, né? Que saiu o port, que não é bem só um port, a gente chama tipo de remake, porque a gente meio que fez do zero, agora tá em todas as plataformas. E sou moradora de Porto Alegre, uma das cidades afetadas por enchente, né? Num espaço até tipo de privilégio, né? Uma área que não foi diretamente afetada, né? Ela foi indiretamente afetada, digamos assim, tipo, a gente ficou sem água, sem luz, né? Por um longo período. Mas tô seguro, tô seguro, tô seguro, tô bem, né? Antes que alguém fique muito preocupado, né? Eu tô tipo, sou uma das poucas, infelizmente poucas, né? Moradoras de Porto Alegre que tô segura, né? Uh, e também sou cocô, assim, tipo, bem, né, no escanteio organizadora do Pacotão Solidário, né? Eu caí de paraquedas na organização e ajudei um pouquinho aí, tipo, a organizar, tipo, a primeira fase e eu tô ajudando a organizar a segunda fase do Pacotão, porque a gente fez muito sucesso o primeiro Pacotão, a gente já fez os repasses, né? A prestação de contas já tá online lá no Twitter da loja Frame, que foi a plataforma que a gente hosteou, né, o Pocotão, né, a gente repassou para a CUFA, né, a gente repassou, que é a Central Única de Favelas, né, uma organização já que já tem anos e tal, e atende, né, a população, né, marginalizada, né, localizada em áreas que são, né, identificadas como favela no Brasil, e para a Cozinha Solidária do MTST, né? E para o SOS Enchentes do MST e para a Vaquinha Solidária do Vaquinhas, acho que o link tá o link da Vaquinha tá nos sites oficiais. Eu sempre esqueço o nome oficial dessa vaquinha em específico, mas é a vaquinha que estava tipo, com a arrecadação maior, a gente filtrou, pesquisou, tipo, era uma vaquinha massa. Se eu não me engano, quem primeiro divulgou essa vaquinha foi a Glainá, né? E eu meio que boto fé em tudo que a Glainá posta. A É, Glainá, inclusive, está sendo, tipo, grande alicerce, né? Tipo, nessa rede, nesse emaranhado, tipo, tanto de informação quanto, tipo, de repassar ajuda e tal, né? mas E assim, não sei todas mais, essas enfim. instituições, né, que a gente citou, MTST, MST, CUFA e a Vaquinha e as atingidas por enchentes, vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar elas. E futuramente, quando o pacotão sair, o 2, né? Porque o 1. A ideia dessa live primeiro era a gente falar do primeiro pacote. Só que Aham, daí não deu tempo, porque o primeiro pacote ele esgotou tão rápido que a gente acabou perdendo o time de poder falar dele aqui no canal. Mas o segundo pacote, quando sair, a gente vai colocar, de novo, a equipe, eu e eu mesmo, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar, porque é uma ação de solidariedade dos game devs brasileiros, assim, que mobilizou. Era para ter mobilizado mais dinheiro, né? Tipo, eu tenho certeza não, que se tivesse como, teria mobilizado muito mais é, dinheiro, porque tinha um limite do quanto podia arrecadar, né? sim, a gente tem uma limitação do CNPJ mesmo, né? É que foi uma situação meio orgânica, digamos assim, né? Que tem um menino, né, chamado Prévia, que ele é streamer, né? E ele disponibilizou a plataforma dele, né? Que é a loja Frame. Ele foi super proativo, ele veio assim, tipo, vocês precisam de plataforma, né? Estou disponibilizando minha plataforma, né? Ele ajudou, inclusive, a organizar as coisas, né? Ele e a equipe dele que fizeram, tipo, toda a marketing visual da banda, porque, por exemplo, assim, quando eu entrei para ajudar, eu tava sem luz, né? Então, eu tinha algumas limitações do que eu Complicado. conseguia fazer.
né? Agora tinha voltado a luz esse fim de semana, faltou luz hoje de novo, né? No meio da tarde, agora voltou, agora mais tarde, né? Mais estável, espero que não falte de novo, né? Mas o Prévia, no caso, ele tem um CNPJ, né? Que não é tipo esses CNPJs grandes, assim, que podem movimentar muita grana, né? Então, Prévia, tipo, a gente tinha um limite de budget que a gente podia receber. A gente não esperava estourar o limite tão cedo, né? Então, a gente fez uma tiragem de 500 keys, uma tiragem inicial, que era o que a gente, né, triangulou que seria, tipo, não estouraria o limite e tal, e conseguiria uma contribuição legal, né? Para quem não sabe, a gente fez a contribuição proporcional, ou seja, a gente dividiu em partes iguais para repassar para as instituições, né? E fora as taxas, né, das próprias transações, né? Infelizmente isso tem taxa, né? O dinheiro foi 100%, né, para essas instituições, e por isso que a gente está planejando uma segunda tiragem, né, para comportar tipo mais doações, né, enquanto ainda for possível, basicamente, assim, tipo, a nossa intenção é seguir enquanto ainda for possível, tanto para os devs disponibilizarem keys, que querendo ou não, isso tem trâmites, né, Sim, com não é certeza. só querer, né, Tem a burocracia por trás, né? é, Infelizmente, é, são devs independentes, mas com a burocracia de distribuição por trás, porque tem que conversar com a distribuidora, se quantas sim, chaves podem disponibilizar, se eles podem disponibilizar. Então tem toda sim, uma negociação que precisa ser feita, né, para poder liberar esses jogos para fazerem parte exatamente, do pacote, para eles para poder ser anunciado e assim o valor arrecadado que vai precisar desse dinheiro, isso aí é uma grana sim. que vai ajudar bastante. Já estão fazendo muito mais que os Estados Unidos, por exemplo, que fizeram uma doação de quanto? 100 mil reais, né, para ajudar o Rio Grande do Sul. Rapaz, eu não Esse sabia dessa, uau. estavam ajudando, né? Então eles viram assim, pô, toma aí. Resolveram todos os problemas da gente aqui. Muito obrigado, Joe Biden. Né? Agora Foi o continua próprio mandando. Biden, nossa, que mico. Ah, Só foi 100 mil, caralho. o governo, né? Tipo, olhou assim e falou: ah, estão precisando, né? Vai. Joga aí, é bom pro marketing. Joga 100 mil. Uau. Agora vamos mandar alguns bilhões em armas e bombas para Israel continuar matando criança marrom lá na É, Palestina. não. É, O cu apertou com o BRICS, né? Deu, fechou ali, precisou representar. porra, mas sinceramente nem precisava, porque se for para fazer isso, tipo, o Felipe Neto conseguiu muito mais dinheiro. O Felipe Neto conseguiu arrecadar mais dinheiro pro Rio Grande do Sul do que os Estados Unidos. Sim. Então, assim, o Whindersson Nunes, antes dele pirar em querer resgatar o cavalo lá do telhado, ele tinha feito muito mais pelo Rio Grande do Sul do que os Estados Unidos. Então, nem, assim, se sobrou assim, esse troco de pinga de vocês aí, Desculpa. e tratou cigarro, né? Tá fumando Não, muito, pior Cabe, que nesse tempo eu de tô. angústia? Um atrás do outro. Mas eu acho que nem o tabagismo, juro. Eu tive muita febre esse Ah, fim de semana. dengue. Uhum. E eu tô com suspeita de dengue, eu tô também com dor nas articulações e secreção, né? Então, possivelmente é dengue, até porque tipo, tá tendo um surto já tava tendo um surto de dengue antes da Que enchente, né, no ótimo. Brasil todo. Sim. Só que, tipo, como a enchente é basicamente um grande corpo de água parada, e como a situação toda, tipo, exile, né? Não tem como ter saneamento básico numa situação dessas, né? Possível. Dengue e leptospirose, tá sendo um surto, né? Então, tipo, Água de isso ainda vai ter o enchente. rebote, né? Água de enchente é um foco de doença assim inacreditável, porque Muito mistura água foda. parada, esgoto, os lixos que já estavam na Cloacado. rua, tipo, lixo É tóxico, lixo hospitalar, tudo misturado na água de enchente. Então, assim, uma não delícia. é muito bom, né? Então, assim, É a sopinha da biogênese. Perdão. Nossa, meu Deus. A gente morre, mas não deixa de fazer piada, né? Essa é Não. o nosso mote como brasileiro. E Mas tá muito sabe, frio, sabe? Tipo assim, tá vindo ou veio uma onda de frio pro Rio Grande do Sul ainda para piorar a situação, veio pra São né? Para Paulo também. piorar para os desabrigados, para piorar para as pessoas em situação de rua, porque assim, gente, veja bem, né? O Brasil todo já tem, né, uma crise visível de volume de pessoas em situação de rua, pessoas em extrema miséria, né? Não Sim, apenas miséria, extrema miséria. Numa exato. situação dessas, a gente soma isso com os desabrigados, então a gente tem tipo uma crise de desamparados muito grande, né?
Então, fora que assim, a gente já está aqui no Rio Grande do Sul vivendo tipo, uma crise imobiliária muito grande. Então, a gente já tem tipo, uma nova leva de pessoas em situação de rua que até eram antes abrigadas, né? E passam a perder seus lares por pura falta de grana mesmo, né? Porque a especulação imobiliária está comendo solta, sobretudo em Porto Alegre, né? Inclusive o prefeito Melo, né? O prefeito Melo deu uma fala poucos meses atrás, né? Que ele, como prefeito, não tem muito o que fazer sobre isso, né? Ele reconhece a crise Ah, imobiliária, mas ele, como prefeito, putz, né? Ele não pode se meter no meio da iniciativa privada, né? O que é muito engraçado, né? Porque a orla do Guaíba foi privatizada para a Melnick, que é justamente uma imobiliária. Que engraçado. É bem, né? Chega a ser cômico, né? Os interesses imobiliários e as relações com ela. Não estou alegando nada. Né? não, não, Alô, isso aqui é Justiça Brasileira. só Eu estou comentando. apenas Cadê a jogando liberdade de expressão? comentários. Cadê o monarca aqui para defender a nossa liberdade de Não estou expressão? dizendo que Melo tem relação com Melnick, né? Apesar dos nomes se parecerem. Só Não. acho muito engraçado que boa parte da cidade está sendo privatizada para Melnick. E desculpa, até dei uma informação errada. A Orla foi privatizada para Uber, né? A Melnick e Ah, para outras áreas da Uber? cidade. Para A Uber, a empresa, nossa Orla é privatizada. a empresa de táxi É, internacional de não, a aplicativo nossa Uber? Orla é da Uber. Ela é propriedade da Uber. É uma PPP com a Como? Uber. Como isso aconteceu, né? Bom, daí a gente se pergunta, né? Mas dinheiro para fazer a manutenção das bombas de Porto Alegre, que eram mais ou menos uns 60 mil reais só que precisava ser investido ali, evitaria todo esse colapso que aconteceu na cidade inteira? Não, Não pois é, tinha, não existia, tinha. né? Existia. Pra onde ele foi, não sei. Né? Novamente, né? Não Estou foi apenas, investido. Foi pro né? bolso de Estou alguém, né? apenas Supostamente. falando as informações que temos. Não estou dizendo, né? Não estou alegando nada. Alô, Justiça Brasileira. Não tenho dinheiro para ser processado. Não posso. Não nessa situação. Não. Sobretudo, socorro. A gente está, só para tipo, atualizar, assim, a gente está em processo de recolhimento das keys, né? A gente tem Aham. um deadline que é amanhã às 22 horas. A partir daí a gente começa a compilar todas as keys para passar para a plataforma. E daí é uma questão de tempo, aí demora assim de 2 a 3 dias úteis, né? A partir daí a gente vai anunciar, vai tudo ser tipo muito bem anunciado, né? E vai sair tipo também que instituições dessa vez a gente está ajudando, que são as mesas mais essa outra que eu não sei o nome, mas que vai ser divulgado e vai ser falado quais jogos, né? Vai estar informado no site que jogo está em cada tier, né? Lembrando que as tiers, né? Tipo o pacotão ele funciona em sistema de tiers, né? Que são de 10, 30, 60 e 100, né? Quem compra tier 10, né, recebe todos os jogos da tier 10. Quem compra da tier Uhum. 30 recebe os jogos da tier 30 mais os jogos da tier 10. Quem compra 60 ou 100, 100 tipo, é só uma tier a mais pra galera doar mais caso possa, né? Leva todo o pacotão, né? Como é que funciona essas tiers? Por que a gente separou em tiers? Porque alguns jogos têm preços diferentes, né? O preço de venda deles fora da bundle. E tem duas questões que a gente teve que triangular. Uma é que tu não Uhum. pode disponibilizar, pelo menos através da Steam, teu jogo num preço muito diferente do preço que está na Steam. Caso o teu jogo esteja na Steam, tu não pode ter o mesmo jogo disponibilizado num preço muito diferente. Tem essa questão a ser respeitada. A segunda questão que a gente triangulou é que a gente concatenou aqui entre nós que precisaria de mais tiers para quem tem disponibilidades diferentes de doação, né? E Uhum. infelizmente, por causa da primeira questão da Steam, a gente não pode, por exemplo, assim, tipo, dar para tier 10, né, jogos que sejam muito mais caros originalmente do que os jogos da tier 10, né? Por questões da plataforma mesmo, né? É uma limitação legal, digamos assim, porque né, tem um contrato com a Steam que quando tu disponibiliza jogos fora da Steam, seja em bundle, pacotão, etc, tu não pode comercializar esses jogos por preço muito diferente ao preço original. Né? Senão a Ah, Steam tipo, pode entender como uma prática ruim do desenvolvedor e pode punir o desenvolvedor. mesmo sendo Né? direcionado para uma ação social, eles fazem isso. É que não tem como sinalizar
forma. Não é comprovável a palavra. Não tem como. A gente tem que depender muito da boa vontade da Steam, né, da Valve, para eles acreditarem na gente que isso é uma ação social. Que é a nossa palavra apenas. Né? Porque, tipo, por exemplo, a mídia internacional não está exatamente ligada no que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Né? E a Valve não é uma empresa brasileira. Né? Não. Então, a gente só tem a nossa palavra pra gente. Confia. É Confia. mandar pra Valve assim, confia, Valve. A gente não tá fazendo, a gente não tá dando golpe Então, das chaves. para evitar esse tipo de situação, esse tipo de sinistro para a vida, para a dor de cabeça dos desenvolvedores que estão envolvidos, a gente decidiu fazer isso da forma mais segura possível, né? Ou seja, né, as tiers são separadas mais ou menos numa margem de erro dentro dos valores dos jogos, né? A gente tem, por exemplo, jogos que são mais baratos, né, e jogos que são um pouquinho mais caros, dado o seu tempo de jogo, né, seu valor de produção, eles são um pouquinho mais caros, né, então eles estão em tiers superiores, né, e também para ter tiers disponíveis tipo, de quem pode, né, de quem pode bancar essa grana, né, de doar um pouquinho a mais, né, e abre aspas recompensar essa pessoa, né, abre todas as aspas, né, com Sim. mais, né. É meio que isso, é meio essas duas situações combinadas, né. Normalmente a gente está andando muito tipo num território seguro, porque a gente não é uma grande empresa, né, a gente não tem um Sim. caráter, uma possibilidade organizacional, né, de fazer algo maior, né. Novamente, estamos abertos aí, articulem com a gente se as grandes empresas tiverem interesse de nos amparar nisso. Para expandir essa ação para volumes maiores, a gente está super aberto, a gente super quer, né? Cá estamos, né? Se as empresas tiverem como nos amparar, né? Tipo, de repente, assim, nossa, a gente tem um CNPJ que é sem limite de doação, a gente pode ajudar Uhum. vocês na organização. Tamo aí, galera. Né? Mas por enquanto, né, dentro das nossas possibilidades, né, o pacotão funciona assim. Perfeito, muito obrigado, Keb. É, o Karl Marx vegano que falou que eu tava entendendo tia, quem compra tia 10, quem compra tia 20. Eu acho uma boa adaptação de tier, a gente chama de tia. Qual É, tia você vai levar tia pra zona do casa? 10, a tia zona do 20. Seria, É pô, tipo camelô, né? pô, mas seria 3 por incrível, 10, hein? 3 por 10. Mas eu vou deixar aqui, tá? Quando sair, eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, assim como eu vou colocar também as instituições que fazem parte, que vão receber, né, essas doações para ajudar o pessoal nas instituições do Rio Já Grande do receberam. Sul. Da primeira fase já foi o repasse. E vão receber da segunda também quando sair. Sim. Então vocês vão poder. Vai ter a secreta que a gente vai liberar em breve. É, quando sair, você me passa também. Sim. E quando essa situação se estabilizar, vocês pensam em fazer isso outras vezes? Quando surgir a oportunidade, assim, aconteceu mais uma catástrofe, a gente precisa fazer alguma arrecadação, vamos tentar organizar outro bundle, assim, talvez com menos desenvolvedores para viabilizar e tentar ajudar essa população. Eu acho que esse tipo de ação, mesmo se não for a gente, e poderia ser a gente, eu acho que ele deixa sempre semente, né? Eu acho que, tipo, não tem por que parar aqui, e não tô falando, tipo, da gente especificamente, porque é uma coisa que não é bem qualquer um pode organizar, mas, tipo, é uma coisa que basta querer juntar a galera e a galera tá ali querendo, sabe? Sim, eu acho que sim, eu acho que existindo uma nova necessidade, infelizmente, a gente sabe que tudo é possível, né? Dada a situação, o quadro atual climático brasileiro e mundial, né? Que nem já acontece, né? Situações internacionais, a gente tem aí o IT, sempre organiza bundles solidárias, né? Como teve há pouco tempo atrás, né? A bundle solidária para a Palestina, né? Que lembrando, eu acho que a gente não pode deixar um desastre sobrepujar o outro, né? A gente ainda está, infelizmente, né, sob ataques na Palestina, né? Israel ainda está um genocídio em curso. Sim, não Lembrando que parou. não é um genocídio que começa ontem, é um genocídio que já data 8 décadas, né? Veja bem, não é pouco tempo, né? Então é uma situação que precisa de amparo, né? Congo também, né? Tá numa situação que precisa de socorro, né? Também não é uma situação recente,
infelizmente, né? Só tá, tipo, eclodindo pior, digamos assim, botando em palavras, né, superficializadas, né? Tá eclodindo Sim, pior na atual situação. Congo precisa de socorro, né? Então, sim, acho que se. É que aí tá. Para situações mais internacionais, a gente pode contar com o Itch.io, né, para fazer esse tipo de bundle, né? Ou até Steam de vez em quando rola, né? Para situações mais nacionais, né, a gente espera sim que de repente esse tipo de ação que a gente fez agora, claro, com mais tempo de planejamento, se torne um hub, né, uma permanência para situações que a gente possa contar, né? E a gente deseja que não se esgote na gente, que, assim, do setor, eu quero dizer, né? Que em outros lugares não está se esgotando na gente, nem sim, com começa na certeza. gente, né? A gente tem uma série de ações solidárias, né? De todas as esferas. Eu até acho Então, importante a gente frisar, né, que cada um faz um pouquinho e no final das contas esse vira um montão, né? vira um montão. É importante termos essas pessoas que fazem, por exemplo, como Felipe Neto, Whindersson e outras figuras que sozinhos conseguem milhões, mas só isso não é o suficiente. Então, as ações das demais organizações e pessoas para juntar esse dinheiro para apoiar essas instituições e o povo no Rio Grande do Sul e outros estados, né, quando isso acontecer também, é o que também faz isso ir para frente, né? Porque não é Eu sozinho que a gente acho que consegue. é mais uma tentativa também tipo, de trazer certo. Mobilizar o setor de jogos, né? Que é tipo uma esfera da sociedade que, infelizmente, ela é um pouco tomada pelo liberalismo, ela é um pouco alienada pelo reacionarismo, né? A gente tem um pipeline aí, tipo, de transformar gamer em fascista, que é infelizmente muito funcional, né? Que infelizmente é sempre operante. A gente teve recém Gamergate 2.0, veja bem, né? A gente ainda está num setor que infelizmente, né, sofre esse tipo de presença, Ah, as pessoas né? estão Então reclamando de um samurai negro agora, pô. Eles estão cada semana eles é um encontram um setor problema, complexo, sabe? Tipo, semana é retrasada estavam uma reclamando lacração. como é que é o nome da deusa da fertilidade? Ah, Afrodite. É a Afrodite que tá no Hades 2, né? Eu Acho não que. sei, mas Então, imagino que sim. estavam falando que a Afrodite tinha cara de homem no Hades 2. Daí depois estavam Entendo. reclamando que a mina do Stellar Blade não tava com as roupas sensuais demais, então tinham censurado elas. Não estava sexualizado o Não suficiente, tava o sensacional. suficiente. Sensacional. Agora estão reclamando que a Tem uma Ubisoft régua. botaram um samurai negro, inventaram um samurai negro porque lacração, ou cultura É, woke, sendo que é um personagem muito conhecido no Japão que já apareceu em outros jogos japoneses, inclusive. E ele é sim, um sim. samurai, sim, porque as pessoas no Ocidente acham que samurai é só uma classe de guerreiros nobres que nascem na Uhum. nobreza. Não é assim que funciona. Você estuda em história antes de falar merda. O cara era literalmente o braço direito do Nobunaga, sabe? Você sabe o quão Sim. importante esse cara era? Tipo, então, assim, não é um mito, ele existiu. E eu acho E que. possivelmente também tem estudos que indicam que ele pode ter sido mais de uma pessoa, by the way. Exato, porque By the não way, é. ele pode ter sido mais de um samurai negro que foi centralizado num conceito que nem é o caso do Rei Arthur. Não sei se vocês sabem, Rei Arthur muito Vários possivelmente foi reis. mais de uma pessoa, né? Mas foi Faz centralizado no sentido, mito. porque assim, os jesuítas estavam no Japão, tem toda a questão dos portugueses também irem para lá. É, então, assim, o setor gamer é um setor reacionário, mas ele foi criado para ser reacionário pela própria indústria. Sim, Então, sim, assim, a gente está num momento da indústria tá tentando se reencontrar, tentar mudar esse discurso, não porque ela se importa com essas povos marginalizados, mas porque ela descobriu que tinha um potencial mercado inexplorado aí que ela precisava explorar. Só deixar isso bem claro. Né? Tem estúdios que fazem isso porque realmente querem fazer isso de bom grado, mas a maioria dos AAA, por exemplo, faz isso porque dinheiro. É. sim, Não tem sim. nada a ver com lacração, não tem nada a ver com agenda woke. É, é dinheiro. E daí, tipo assim, o bundle é um pouco também, tipo, a gente acredita que seria possível levar esse dinheiro para essas instituições de outras formas, mas a gente queria, de alguma forma, engajar e movimentar esse setor que a gente tem,
que é assolado, infelizmente, por esses fantasmas do reacionarismo, para começar a criar uma energia mais positiva, produtiva, né, para esse tipo de situação, né, para tipo a gente também ocupar esse espaço, saca? Disputar isso, né, porque é uma disputa que precisa ser feita. Se a gente abandonar, né, e deixar tipo, é reacionário, é isso mesmo, e tipo deixa assim, a gente perde muito, né, porque tipo é um setor em emergência, né, tipo ele tá cada vez maior, né, ele está cada vez mais no imaginário popular, né, ele já é uma faceta permanente, né, no que a gente entende como lazer, cultura e entretenimento, né, na vida da população geral, né, então, tipo assim, ele já é inesquivável, né, ele é inevadível, né, tipo, ele existe ali, não tem como ignorar que ele está ali. Então, se a gente não ocupar esse espaço, né, a gente está dando esse espaço para a direita, né? Então, esse tipo de ação, e eu não estou nem dizendo assim que essa ação é protagonista nessa disputa ou coisa do tipo, né? Um pouco também é tipo porque a gente queria ajudar de alguma forma, né? E nas impossibilidades essa foi a forma que a gente arranjou, né? Mas eu quero que ela seja um dos vários exemplos que já existem outros, né? E eu sei que vão existir outros no futuro, da gente a gente gritar assim, não, a gente existe nesse espaço e ainda bem o setor brasileiro de desenvolvimento, os desenvolvedores são muito de esquerda. De verdade, assim, pessoal, os colegas são muito de esquerda. E a gente precisa aparecer mais para convencer que a gente está ali, saca? Que o reacionarismo não tem lugar se a gente falar, se a gente se mostrar, né? Então, que bom que deu certo. Eu fico feliz porque quer dizer que, tipo, que dentro do setor, porque o setor não é só feito de desenvolvedores, né? O setor é feito de jornal games, o setor é feito de streamer, o setor é feito de entusiastas, né? Os amantes do videogame, né? Os gamers, né? O setor é feito de pessoas que acompanham por fora, lateralmente, né? E é muito bom ver que o setor como um todo, né, é Sim. solidário, né? E é pelo menos progressista, né? Porque eu vejo uma maioria de esquerda, né, do contato que eu tenho com os colegas, eu vejo uma maioria significativa de esquerda. Eu fico muito feliz com isso. E eu não estou falando só de desenvolvedores, estou falando tipo, também de jornal games, streamer, né, os VTubers, né, tipo, toda a galera que compõe o setor, né, esse ecossistema de uma forma ou de outra, né, porque ele não é feito só de desenvolvedores, né. É um grande ecossistema, né? Com canais de diversos tamanhos, fazendo cada uma coisinha, né? Então, é importante ver que nesse momento o lado é extremamente solidário, né? Extremamente mobilizado e provavelmente todo mundo é de esquerda porque foi radicalizado pelo próprio mercado de games e descobriu como desenvolver jogos é extremamente excrucitante e, e acabaram se convertendo aí, né? Então,